Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 19 de abril. Essa semana, o presidente da República lançou um programa de reforma agrária. A reforma agrária estava abandonada no Brasil desde o governo de Michel Temer, embora já com Dilma Rousseff as coisas tenham desacelerado. A decisão do governo Lula agora causou pronta reação na bancada ruralista no Congresso. Vários parlamentares tentam não só suspender esse programa da reforma agrária, como aprovar leis que, na prática, vão dificultar a ocupação de terras pelo MST. O MST, que nesse mês de abril realiza o Abril Vermelho, uma jornada de lutas em defesa da reforma agrária. Mas o que é esse programa de reforma agrária do governo Lula lançado agora, chamado de Terra da Gente? Essas reações da bancada ruralista no Congresso vão prosperar? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, aqui em Brasília também, Paulo Teixeira, ele que é o ministro do Desenvolvimento Agrário. Então, ao senhor ministro, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito boa tarde. Boa tarde, André Barrocal, e boa tarde a todos os que acompanham as redes da revista Carta Capital. E para aqueles que nos acompanham, eu deixo aqui os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Se você ainda não é um inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se agora, clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta, torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E hoje não será possível fazer perguntas para o nosso convidado, porque esta é uma entrevista gravada. E eu já lhe perguntaria de cara, inicialmente, o seguinte, ministro: por que o governo Lula acaba de lançar um programa de reforma agrária? Reforma agrária que está abandonada aqui no Brasil já faz alguns anos, né? Uns 6, 7, 8 anos. Exatamente, o presidente Lula ele relança o programa de reforma agrária, em primeiro lugar, porque é um mandamento constitucional. Nós temos uma Constituição e que determina que nós temos que realizar a reforma agrária. Em segundo lugar, por ver o número elevado de conflitos no campo. Só o INCRA registrou mais de 800 conflitos no campo no Brasil. A Comissão Pastoral da Terra tem mostrado em seus relatórios o grande número de mortes no campo no Brasil, que, graças a Deus, a partir desse ano, nós temos uma diminuição por ação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA, através da Ouvidoria Agrária e da Câmara de Conciliação. E também porque nós temos que produzir mais alimentos no Brasil, mais alimentos saudáveis, para enfrentar o tema do preço dos alimentos e para alimentar com fartura o povo brasileiro e com alimentos saudáveis, né? Alimentos que possam estar já numa nova fase desse ciclo que está saindo de uma agricultura química para uma agricultura de base biológica, com bioinsumos. E superar a pobreza, a miséria no campo brasileiro. Por isso, um programa de reforma agrária é o caminho que o Brasil escolheu na sua Constituição e que, vez ou outra, vai bem, como foi nos governos Lula e Dilma, mas houve um enorme retrocesso nos últimos 7 anos. E o senhor mencionou aí, então, a produção de alimentos pela pequena agricultura, agricultura familiar. Esse, de fato, é um tema, diria, particularmente importante nesse momento. O preço dos alimentos tem pesado há algum tempo aí no bolso das pessoas. E é bom, acho que, aproveitar a oportunidade para mostrar, explicar para quem nos assiste, que apesar o Brasil tem um agronegócio poderoso, mas é um agronegócio que exporta. Quem produz alimentos para consumo interno da população brasileira são as propriedades menores, correto? Correto. O agronegócio ele tem uma importância na balança comercial brasileira, produz e ajuda o mundo para vencer o processo de alimentação no mundo, parte está associada ao mercado interno, mas a alimentação cultural do povo brasileiro ela é provida pela agricultura familiar e para a média propriedade. É aí que se produz alimentos. E por que teve inflação de alimentos? Porque passou a ter dinheiro na mão do povo. O povo passou a ter emprego, passou a ter renda, aumentou a renda do trabalho, e assim
as pessoas voltaram a se alimentar e é por isso que a gente tem que produzir alimentos em fartura para alimentar o povo brasileiro e não pesar no salário do povo. E esse programa, então, que acaba de ser lançado, o Terra da Gente, ele traz algumas metas. E antes de lhe perguntar a respeito, ministro, eu gostaria de pedir ao Cacau, nosso produtor, para pôr no ar um primeiro material que a gente preparou para essa entrevista, que são justamente números que constam desse programa lançado na última segunda-feira. Cacá, vamos lá com o vídeo, com o gráfico de número um. Então, nós vemos aqui números de famílias beneficiadas pela reforma agrária desde 2017, incluindo as metas do governo Lula para até 2026. De 2017 a 2022, o número de famílias beneficiadas ficou abaixo aí de 8 mil por ano. Foram tempos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. E como foi com Lula a partir do ano passado? 50 mil famílias beneficiadas. Em 2024, a meta é beneficiar 73 mil famílias, em 2025, 81 mil famílias e em 2026, 90 mil famílias. Ministro, então nós vemos por esses números que daqui até o final do governo Lula, a meta é de ter uma reforma agrária que atenda cerca de 240 mil famílias, sem considerar aquelas que já foram contempladas no ano passado. São metas factíveis e mais, a demanda do movimento camponês brasileiro vai ser suficientemente atendida por esse programa, por esses números? Olha, em primeiro lugar, pela essa tabela, a meta é de 295 mil famílias, 295 no mínimo, não é? E 50 mil em 23, 73 mil em 24, 81 mil em 25 e 90 mil em 26, mas a gente está colocando como piso, meta mínima, porque tem variáveis que a gente ainda não sabe medi-las, né? O que é esse programa Terra da Gente? Esse programa Terra da Gente, ele mantém os mecanismos tradicionais de obtenção de terra. Nós temos agora 530 milhões para serem destinados para aquisição de terras e que estão sendo adquiridas agora no mês de abril. Nós vamos adquirir essas terras e destiná-las para a reforma agrária. Ao mesmo tempo, tem o mecanismo de destinação de terras públicas. Esses são os dois mecanismos tradicionais. Aonde essa estratégia do Terra da Gente inova? Ele inova com três novas formas de aquisição. A primeira delas é o governo aceitou, pela primeira vez na história, fazer um encontro de contas com os bancos públicos. E só o Banco do Brasil, que foi com quem a gente já fez um convênio, está oferecendo terras que estão sob o seu domínio, já estão resolvidas, não tem mais disputa judicial, e transferi-las para, para o INCRA fazer a reforma agrária. Muitas dessas terras são terras produtivas, porque o mecanismo anterior você sempre destinava a terras improdutivas, o que gera um problema inicial para o desenvolvimento desses assentamentos. Muitas dessas terras são terras produtivas e bem localizadas. Então, esse é um mecanismo que dá rapidez, inclusive. Você não precisa fazer o processo lentamente, porque o processo de desapropriação de terras improdutivas é muito lento. Às vezes demora 7, 8, 9, 10, 15 anos para a obtenção dessa terra. Agora não, você pega o patrimônio do Banco do Brasil, de terras que estão no seu patrimônio, que o banco possa passar para a União e a União vai fazer um encontro de contas descontando no repasse de dividendos. Por isso, nós vamos ter esse estoque de terras e ainda, como eu te disse, a gente só conhece aquelas que o Banco do Brasil passou, mas nós temos o Banco do Nordeste, temos a Caixa Econômica Federal, temos o BASA, e assim pode aumentar essa meta que a gente te passou. Outra estratégia é a estratégia de poder pagar a dívida dos estados com imóveis, que, selecionados por nós, poderão ser destinados para a reforma agrária. Isso também são terras muito bem localizadas, terras boas, e que a gente, então, agora, o ministro Haddad, que também autorizou a primeira forma de obtenção, autorizou essa, que é o pagamento de dívida por meio de terras pelos estados.
Ontem um jornalista me ligou e falou: olha, eu sei que o estado de Minas está muito feliz com essa hipótese. E acho que os estados do Sul ficarão contentes, Sudeste e Sul, o que é uma boa solução para a gente, que é onde a terra custa mais caro, é mais difícil de adquirir, porque você precisa de mais dinheiro. Então, também essa é uma estratégia positiva. E uma terceira estratégia, a dação em pagamento de imóveis de grandes devedores. Eu tive uma pessoa que me encontrou a semana passada e que me disse: ó, no Paraná tem uma família que quer dar em pagamento de impostos 7.000 hectares no Paraná. O Paraná é um estado muito dinâmico do ponto de vista agrícola, mas 7.000 hectares para você poder assentar as famílias é um sucesso absoluto. Né? Então, essas três estratégias, André, elas geram duas vantagens. A primeira vantagem é do tempo. Você não precisa esperar aquele mecanismo lento. E a segunda estratégia é a estratégia de você também arrecadar terras produtivas, já que o sistema tradicional você arrecadava terras improdutivas. Por isso, esse programa Terra da Gente, lançado pelo presidente Lula, inova na arrecadação de terras. Por exemplo, terras de ilícitos, terra de trabalho escravo, né? Terras de ilícitos. E essas terras estão sendo adquiridas por nós para destiná-las à reforma agrária. Com isso, você amplia a estratégia e vence também os constrangimentos orçamentários. Perfeito. E aí, só para quem nos assiste ter clareza, vamos lá. O plano do governo anunciado essa semana contempla para o período 2023 a 2026 295 mil famílias, sendo que no ano passado 50 mil já foram contempladas, o que faz com que sobre para daqui 24 até 2026 serem contempladas 245 mil famílias. Mas, ministro, dentro desses números, a gente vê três tipos de famílias beneficiadas pela reforma agrária. São famílias beneficiadas por desapropriações, ou seja, assentamentos tradicionais, por regularização fundiária e por reconhecimento. Eu queria que o senhor explicasse para quem nos assiste o que é cada categoria e o que, em especial, se der para individualizar esse número, o que será a contemplação, qual o tamanho da contemplação via desapropriação? Olha, inicialmente, dizer o seguinte: cada categoria dessa são categorias definidas ao longo da vida do INCRA. Desde lá do Fernando Henrique, que eles fazem essa separação aqui: terras, famílias assentadas, famílias regularizadas e famílias reconhecidas. As famílias assentadas são aquelas novas famílias que vão entrar na terra. Né? Nesse sentido, serão, no mínimo, 74 mil famílias. Né? Segundo as famílias regularizadas, são aqueles lotes que ficam vazios, que você pode colocar novas famílias, ou que um irmão ficou com lote que estava em nome do pai, ou do outro irmão, ou mesmo que tenha havido uma transação. Essa pessoa, na medida que se regulariza, ele pode obter financiamento no banco. E a terceira categoria de reconhecer assentamentos estaduais, porque assim eles podem acessar as políticas federais. Né? Então, do ponto de vista das novas famílias, são 74 mil no mínimo. E aí, Barrocal, você me pergunta, mas como é que é a relação com os movimentos sociais? Né? Quais são os objetivos nossos? Os objetivos nossos são, emergencialmente, atender duas situações. A primeira situação é aquela situação aonde você tem acampadas, famílias acampadas. Tem gerações, crianças que nasceram num acampamento, nasceram sem banheiro, sem cozinha, debaixo de lona. Não podemos ter mais crianças nascendo em acampamentos. Então, o primeiro público a que se destina esse programa são essas famílias, porque normalmente são famílias de agricultores que não conseguiram ficar na terra e que querem ser agricultores. E é por isso que nós estamos destinando a elas. Segundo, nós estamos destinando aos conflitos de terra, o que a gente chama de conflitos agudos. Né? E nesse tema de conflito, André,
é muito importante falar para você que o INCRA foi muito importante, o INCRA e o MDA, e a diminuir as mortes no campo. Não é? Isso é, a Comissão Pastoral da Terra disse que deve diminuir as mortes no campo. Eles falaram, ó, os conflitos aumentaram, até porque se formou uma milícia no campo, que é a chamada invasão zero, e também os estados. Tem estados que se associaram a essas estratégias com as suas polícias militares, né? Mas, graças ao bom Deus, nós conseguimos, nesse último ano, diminuir as mortes no campo. Esse relatório da CPT ele deve sair dia 22. Interessante, vamos buscá-lo para noticiar aqui também. Mas, ministro, o senhor mencionou então movimentos sociais, né? Agora, no mês de abril, nós vemos o tradicional Abril Vermelho, que é organizado pelo MST, o Movimento do Sem Terra, sempre com manifestações, marchas e ocupações de terra destinadas a tentar pressionar o governo para que haja reforma agrária. Qual é a sua avaliação sobre as ações do MST no Abril Vermelho desse ano? E eu gostaria de saber também se eu diria que o movimento ficou satisfeito com esse programa que foi lançado, se o programa foi negociado previamente, não só com o MST, mas com outras organizações do campo. André, o Abril Vermelho, tradicionalmente, é uma jornada de lutas. E essa jornada de lutas, ela lembra o massacre de Eldorado de Carajás, que aconteceu no dia 17 de abril de 1996, portanto, há 28 anos atrás. É uma jornada de lutas. E o MST fez uma jornada de lutas que acaba dia 20 e que eles apresentaram a agenda deles. Né? Esse programa nosso, antes de lançá-lo, nós levamos ao MST, à CONTAG, à FETRAF, ao MPA, à CONAC, todos sabem do programa e, de fato, elogiam. Por exemplo, tem uma live que o João Paulo Rodrigues, que ele chama de Live Louça, que ele comemora esse programa e também, certamente, ele indica que tem que ampliá-lo, e é o que a gente quer também, ampliar o escopo desse programa para arrecadar mais terras, para que essa meta seja um piso e não um teto. Perfeito. E então a gente está aí no chamado Abril Vermelho que eu mencionei, e não só o programa de reforma agrária anunciado pelo governo, como essa jornada de lutas do MST provocaram reações da bancada de fazendeiros do Congresso Nacional, bancada dos fazendeiros ou de defesa dos fazendeiros. E antes de lhe perguntar a respeito também, ministro, eu gostaria de pedir ao Cacau, nosso produtor, para pôr no ar outro material que a gente preparou para essa entrevista, e nesse caso é um trecho de um discurso feito esta semana pela deputada Bia Kicis, que é uma das líderes da oposição na Câmara. Cacá, vamos com a Bia Kicis no ar? Nós abominamos as invasões de terra, movimento terrorista criminoso que invade, que mata, que prende, que sequestra, que destrói plantações, mata o gado e impede que o agronegócio possa continuar florescendo nesse país. Abril Vermelho, isso é coisa de criminoso. Abril Vermelho promete sangue nas invasões. Nós, o povo brasileiro, queremos o Abril Verde, o Abril do agro. Bom, ministro, então nós vimos aí a deputada Bia Kicis deixando bem claro qual é o sentimento ruralista no Congresso Nacional sobre a causa da reforma agrária, as manifestações do MST e esse programa lançado pelo governo. O que o senhor acha dessa reação? Curiosa, André Barrocal. Curiosa porque vem da parte de uma deputada que está sendo investigada e processada pela prática de atos terroristas. Ela, sim, está sendo processada por essa natureza. Eu não sei de quem ela está falando, porque se ela está sendo processada, um grupo de companheiros dela estão sendo processados, então eu não vejo nenhum enquadramento dessa natureza. Né? E ela termina dizendo o seguinte: nós não queremos o Abril do sangue.
de fato, não tem o abril do sangue. Só que nós não queremos nem o abril do sangue, nem o maio, nem o junho, nem o julho, nem o agosto, com mortes no campo. Por isso, paz no campo é desarmar as pessoas, diferentemente do que o presidente que ela defendia fez, ele armou as pessoas, e também implementar políticas públicas, que é o que nós estamos implementando nesse programa Terra da Gente, que não é só a oferta de terra, mas é terra, crédito, assistência técnica, agroindústria, cooperativa e acesso aos mercados. E dentro dessa reação da bancada ruralista no Congresso Nacional, nós vemos, além de discursos como esse da deputada Bia Kicis, iniciativas concretas, legais e normativas. Por exemplo, o deputado Luciano Zucco, lá do Rio Grande do Sul, que foi, aliás, o proponente da CPI do MST no ano passado, ele apresentou uma lei para tentar punir ocupantes de terra. Ou seja, ele quer inviabilizar qualquer tipo de luta do MST que possa levar a assentamentos e a reforma agrária concretamente. Ministro, esse projeto que está nesse momento com a sua votação em caráter de urgência na Câmara, terá futuro, na sua opinião? Eu creio que não, porque ninguém pune lutas. Ele quer punir lutas, né? E certamente eles vêm de uma tradição não só de lutas, mas eles vêm de uma tradição de quem depredou o executivo, depredou o legislativo, depredou o judiciário, né? Diferentemente desses movimentos que lutam. Então você não tem como criminalizar lutas e criminalizar movimentos. Aliás, o Supremo já se posicionou a respeito desse assunto no passado, que criou já uma jurisprudência a iniciativas como essa. Eu acho que essa iniciativa não vai prosperar. Registro aqui para quem nos assiste que o deputado Luciano Zucco, bolsonarista gaúcho, é tenente-coronel do Exército. Mas, ministro, outra reação da bancada ruralista nessa semana, a proposição pelo mesmo deputado Luciano Zucco de um decreto legislativo para anular esse programa de reforma agrária Terra da Gente lançado essa semana aí pelo presidente Lula, pelo senhor, objeto aqui da nossa entrevista. E essa tentativa de anular a reforma agrária vai prosperar ou também não vai? Não fazer reforma agrária que é inconstitucional. A Constituição manda fazer a reforma agrária, né? E eles agora estão querendo aprovar uma medida legislativa que ela é pré-hobbesiana. Quem é Hobbes? É um filósofo que dizia que o Estado surge para terminar da guerra de todos contra todos, né? E o que eles querem agora nessa legislação aqui no Brasil? A autodefesa, a possibilidade de que a pessoa retire outrem da propriedade, né, pelas mãos, pelo esforço próprio, né? Como se ela não tivesse que provar que era dona da propriedade, né? Então, daqui um pouco, eu vou tirar lá na fazenda o André Barrocal dizendo, não, isso aqui é meu, e isso aqui eu vou tirar o André por esforço próprio. Não, a justiça existe para isso. A justiça existe exatamente para dizer quem é o proprietário, de quem é o direito, se tiver um ano e dia, é uma posse mansa e pacífica, tem que passar por um série de procedimentos. Se forem populações coletivas, o judiciário está obrigado a fazer audiências com os órgãos de reforma agrária estaduais e federais. Portanto, eu vejo um enorme retrocesso, né? E essas propostas ali, elas não sustentam qualquer debate de constitucionalidade. Falta a elas consistência legal. Não são propostas que tenham consistência do ponto de vista constitucional e, portanto, não prosperarão. E um último movimento aí da bancada ruralista nessa semana contra a reforma agrária, queria ouvi-lo também a respeito, ministro,
é um pedido de urgência para que seja votado um projeto que permite que um proprietário de terras possa expulsar na marra, chamando a polícia, o ocupante dessa terra. O que o senhor diz sobre essa proposta? Ela é inconstitucional também? É exatamente sobre ela que eu estava dizendo, né? Eles estão querendo afastar a justiça do exame do direito, né? E quando eles falam um proprietário de terra, e se for um grileiro, ele pode expulsar o poceiro de lá, sendo ele grileiro, sem que ele comprove. Essa proposta ela abre a porta para a violência, ela abre a porta para irregularidade, ela abre a porta para a grilagem, num país onde muitos que não são donos das terras expulsam os verdadeiros donos da terra do seu lugar. E nós falamos aqui de 3 iniciativas da bancada ruralista nessa semana. Nos 3 casos, o senhor mostrou otimismo do ponto de vista do governo de defensor da reforma agrária quanto à impossibilidade de que elas avancem. Mas eu queria introduzir um ingrediente que complica talvez um pouco esse cenário, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Essa semana, o INCRA exonerou do cargo de chefe do INCRA em Alagoas um primo do deputado Arthur Lira. E houve nos bastidores uma reação do presidente da Câmara dos Deputados de desagrado quanto a essa demissão. O senhor pode explicar essa história? Por que houve essa troca no comando do INCRA em Alagoas? André, a coisa mais comum é trocar alguém na administração pública. E esse superintendente do INCRA de Alagoas não é o primeiro que é trocado, já foram trocados outros superintendentes no Brasil. Além disso, aquele superintendente ele tinha uma enorme conflituosidade com os movimentos do campo e da reforma agrária e os movimentos sociais que lutam por terra. Ali, a CPT, a FNL, o MTTL, o MPL, o MSL, o MST, há um ano atrás já pediam a saída dele, né? E a gente pediu para os movimentos se retirarem do INCRA, porque eles ocuparam o INCRA no abril vermelho do ano de 2023, mas pedimos para esse superintendente fazer um trabalho de aproximação, e ele não só não fez de aproximação, como fez um movimento de maior hostilidade ainda. Esse ano, os movimentos continuaram pedindo a cabeça dele, e ele ia sair candidato a prefeito de uma cidade de Alagoas, e não saiu, né? E nesse momento, retomando essa onda de jornada de luta dos movimentos do campo, os movimentos lá de Alagoas novamente pediram para ele sair. E aí eu liguei para o presidente Arthur Lira, falei que a gente precisava afastá-lo e que ele poderia indicar outra pessoa. E afastamos, e o presidente do presidente da Câmara, Arthur Lira, já nos enviou um nome para a substituição. Então, acho que é um caso já superado, um conflito já superado. E para registrar também aqui para quem nos assiste, o nome do primo de Arthur Lira, recentemente exonerado da chefia do INCRA em Alagoas, é Wilson César de Lira Santos. Mas, ministro, para começar a terminar a entrevista, a gente já se aproxima aqui de meia hora, que era a duração combinada, eu queria lhe perguntar a respeito da concentração de terras no Brasil, inclusive a partir de alguns números apresentados pelo senhor durante o lançamento do programa de reforma agrária do governo Lula na última segunda-feira. E eu peço ao Cacau, nosso produtor, mais uma vez, para pôr no ar um último material que a gente preparou aqui para essa entrevista, que é um gráfico com alguns números sobre a estrutura fundiária no Brasil. Então, aqui nós temos um retrato da concentração fundiária no Brasil. O Brasil tem cerca de 6 milhões e 300 mil propriedades. Aquelas grandonas, que medem acima de 1.000 hectares, são 1,4% do total de imóveis. Mas, em termos de área, elas ocupam 60% da área rural brasileira. Grande concentração, portanto. Vemos aí que as propriedades de 500 a 1.000 hectares são 1,4 também em número de imóveis e ocupam 8% da área brasileira.
E as propriedades menores aí, cerca de 5 milhões delas, em números de imóveis, representam apenas 9% do território rural brasileiro. Bom, ministro, então nós vemos aí números eloquentes quanto à concentração de terra no Brasil, é uma realidade histórica nossa. É possível mudar isso ou nós teremos de conviver com essa enorme concentração de terras por muitos e muitos anos? É um dado histórico, né? Vem da raiz da formação do Brasil, das capitanias hereditárias, né? Que eram glebas de terras que eram dadas a algumas famílias, e daí veio toda essa concentração de terra. Vem da Lei de Terras, de 1850, que antes da abolição da escravidão, meio que aprisionou a terra e concentrou a terra. E assim no Brasil você tem uma enorme concentração de terra e um grande número de famílias que estão em pequeníssimas propriedades. E essas famílias que estão em pequeníssimas propriedades vão sempre gerar uma demanda pela reforma agrária, porque se tiver 4 filhos, os 4 não prosperarão como agricultores dentro daquela propriedade e poderão demandar terra para a reforma agrária. E assim nós temos, por uma estrutura fundiária tão concentrada, nós poderemos ter sempre a necessidade de fazer reforma agrária para corrigir esse tema da concentração de terras no Brasil. Perfeito, e para terminar mesmo agora, gostaria de aproveitar a sua experiência aí, o senhor é deputado, está na vida política há muito tempo. Queria lhe perguntar a respeito da popularidade do governo. Ao longo de 2023, a aprovação do presidente e do governo Lula caiu, particularmente a partir do segundo semestre, e agora, no início de 2024, continua aí mais ou menos nessa mesma tendência. O que explica esse movimento, na sua opinião, ministro? Eu acho que digamos assim, as guerras que são feitas nas redes, né, o domínio das redes pela extrema-direita, né, e a enorme irresponsabilidade, né, porque o governo fez muitas entregas, e essas entregas mostram um governo que agiu bem na economia e agiu bem nas políticas públicas, né. 2, eu acho que esse desgaste não foi do ano passado, ele foi do começo desse ano, né? E, em terceiro lugar, foi um desgaste pequeno, não foi digamos assim, uma diluição da popularidade do presidente, não, foi um desgaste, e eu acho que o presidente rapidamente recupera a sua popularidade, nos termos anteriores. Perfeito, ministro. E com essa sua resposta, então, eu gostaria de encerrar a nossa entrevista e de mais uma vez agradecê-lo pela gentileza de ter atendido ao nosso pedido, particularmente num dia aí cheio na sua agenda. Muito obrigado. Obrigado, André. Um abraço a você e a todos que seguem as redes sociais da Carta Capital. Muito bem, e para essas pessoas que nos seguem, eu vou repetir os recados do início da nossa transmissão. Gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é assinante da Carta? Torne-se um agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Gosta do nosso canal aqui no YouTube, mas ainda não é um inscrito nele? Inscreva-se agora também. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em particular este aqui que você acabou de assistir. Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta. Carta Capital completa 30 anos em 2024 e promove um ciclo de debates fundamentais para o futuro do Brasil. A primeira rodada acontece no dia 14 de maio, em Brasília. Grandes líderes, tanto do setor público quanto do setor privado, falarão sobre como a retomada da Agenda 2030 da ONU pode impulsionar nossa reindustrialização sustentável e fortalecer as exportações. O evento terá transmissão ao vivo e gratuita no site de Carta Capital e no YouTube. Para mais informações, acesse cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.